Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e iram na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Jesus viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da manhã, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O interessante é que Jesus foi até eles. Jesus viu que ele estava passando por dificuldades e Jesus tomou a iniciativa e foi até os apóstolos que estavam remando contra o vento, que estavam cansados. Será que aqueles apóstolos pensaram: ô Jesus, você tem todo o poder, ô Jesus, por favor, cuide de nós? Ou será que estavam reclamando porque estava difícil, estavam cansados? Nós temos que lembrar que Jesus sempre tem compaixão de todos nós. Podemos lembrar que quando Jesus chegou naquele lugar e viu aquela multidão, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. E depois ele fez a multiplicação dos pães. E Jesus falou para eles: olha, vocês devem dar comida para eles, porque eles estavam na presença de Jesus. Eles acreditavam que Jesus poderia fazer milagres porque ele fez aquela multiplicação. Mas talvez eles reclamaram, queixaram do vento, do cansaço e não lembraram. Agora nós acreditamos que Deus nos ama e que Deus vai ter compaixão de todos nós. A primeira leitura tem esta frase: nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco. Acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Então, durante a nossa viagem, durante a nossa caminhada, se o amor de Deus está conosco, se Deus amor está em nós, podemos pedir: Jesus, por favor, cuide desta situação difícil. Quem permanece no amor de Deus, quem permanece com Deus e Deus permanece com ele, nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. E nós termos plena confiança que tudo vai dar certo. Mesmo na hora da morte, do julgamento,
porque tal como Jesus, nós estamos neste mundo. E no amor não há temor. Nesse amor divino não é para ter medo, porque Deus, amor, está conosco. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo. Aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Jesus foi até eles e Jesus disse para eles, e diz para nós: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Vocês acreditam? Então, não é para ter medo. O que eu vou fazer na situação que surge por aí, a tempestade, o vento contra? O que eu vou fazer? Você lembra que Jesus falou? É a promessa dele. Digo-vos ainda, se dois de vós se reuniram sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão do meu Pai que está nos céus. Porque 2 ou 3 decidiram que esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu não sei se os apóstolos que estavam naquela barca, com aquele vento contrário, tinham ouvido esta palavra de Jesus, estavam convencidos que onde 2 ou 3 estão reunidos na presença de Jesus, em nome de Jesus, que ele estaria junto. Você lembra daquela frase? Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. O que Jesus falou, o que o anjo falou para Maria. Somos herdeiros de Deus, Deus é Pai. Deus é Pai. E nós acreditamos que Ele mandou para nós o Seu Filho. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e Seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o Divino Espírito Santo. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou Seu Filho como Salvador do mundo. Então Ele vem nos salvar em todas as situações difíceis de toda a nossa vida. Todo aquele que proclama que Jesus é Filho de Deus, e você fala para os outros que Deus Filho está comigo, Deus permanece com ele e ele permanece com Deus. Se Deus é por nós, em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, neste século, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras, com perseguições, com dificuldades. Mas nós recebemos Jesus. E Jesus é mais que casas e terras. Jesus quer que nós clamamos a Ele. Vem, Senhor Jesus. Vem. Tende fé em Deus. Em Marcos 11, 22. Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a esta monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Eu acho que aqueles apóstolos não acreditavam nisso. Poderiam ter falado, calma-te, mar, para. Não, certamente estavam reclamando. É a mesma coisa que Jesus diz,
dai-lhes vós mesmos de comer. Deus não estava com eles? E por Jesus Cristo, o milagre dos 5.000 pães poderia ter acontecido, comida para 5.000 pessoas. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Jesus prometeu, é a palavra dele. Em nome de Jesus nós pedimos e acreditamos que vamos conseguir. Eu repito, nós vamos fazer uma longa-metragem. Nós vamos fazer um filme de Jesus. Queremos fazer um excelente filme de Jesus. E os milhões virão para fazer isto. Seu pai é rico. Pai nosso é rico. Então, falta fé para nós, para pedir coisas grandes de Deus. Cremos em Deus. Deus está conosco. Ele está no meio de nós. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E aquele que procura, acha. E ao que bater, se lhe abrirá. Nós cremos em Deus. Existe uma passagem de 1 João, que nós já limos alguns dias atrás. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, se nós estamos bem com Deus, temos comunhão com Deus, estamos bem, temos confiança diante de Deus, e tudo o que lhe pedimos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a seus olhos. Estamos em sintonia com Deus, não tem obstáculos. E nós pedimos porque Ele falou para nós de pedir tal coisa. Acreditamos que é a vontade de Deus acalmar o mar, não é? Conseguir chegar no lugar que Ele mandou. Ele mandou, vocês vão de barca para Betsaida. E era difícil, 3 da madrugada, estavam exaustos. E ao anoitecer eles partiram. Então imagine, quantas horas eles remando, não indo para lugar nenhum, o vento contrário, no lugar de ir para frente, estavam indo para trás. É a vontade de Deus chegar para Betsaida, Ele vai dar a graça de calmar o mar, de tirar os obstáculos e de conseguir fazer o que Ele mandou fazer. A gente pergunta, mas por que será que esta novena é algo fabuloso? Porque nós acreditamos que Deus está conosco. As mãos dele eram furadas por pregos, as mãos eram ensanguentadas, mas as mãos agora são de Jesus ressuscitado conosco. O Jesus que nós recebemos na Santa Comunhão. Ele está conosco. E nós dizemos, vem, Senhor Jesus. Jesus, vem tocar em mim. Fazemos um convite com fé. É o mesmo Jesus que acalmou o mar, que vai tocar e cuidar das nossas situações atuais. Abaixe a sua cabeça e faça a sua oração. Importante responder à palavra de Deus.